Amém. Poder tomar assento, meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação, nosso querido pastor Ismael, sua pessoa que me permite, todos os companheiros, obreiros que fazem a obra de Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade, pela convocação, né? E o convite é uma ordem do pastor Joel. Então, me alegro muito de estar aqui nessa oportunidade com os irmãos. Peço as vossas orações por nós e agradeço por vocês lembrar do nosso querido Brasil, né? Neste tempo que nós estamos vivendo, né? E a igreja orando, porque entendeu que realmente, irmãos, precisamos que aquele homem que Deus colocou lá, nosso presidente, viu, continue lá, para o Brasil prosperar e a igreja ter liberdade. E apesar de que às vezes a igreja cresce mais quando sofre, né? Mas, enfim, irmãos, todo mundo quer folga. E Deus está nos dando um tempo de paz ali. Meus irmãos, sou grato por tudo e quero convidá-los então para nós abrir nossa Bíblia. Em Efésios, carta segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, uma palavra só, um versículo, versículo 10. Que diz assim, versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, eu agradeço ao pastor Joel, porque ele, irmãos, é um homem que eu tenho um grande respeito por ele, e ele nos deu a oportunidade de nós colocar o pastor Ricardo ali em Tampa, e esses dias ele esteve ali pregando, por ocasião dos 5 anos da nossa igreja ali, e eu fiquei muito feliz por ele poder estar conosco ali, naquele trabalho missionário ali em Tampa, né? Nós lemos a palavra de Deus, irmãos, que Paulo escreveu à igreja dos Efésios, e tem essa carta, ela tem uma característica especial, uma mensagem central, falando sobre unidade. E encerrando a carta, irmãos, como eu li o versículo, falando sobre um exército. Sim, ele entendia que a igreja é um exército. E é um exército de Deus na terra. Uma das primeiras coisas que o exército faz com o menino que vai servir é fazer ele se fortalecer, se alimentar com um alimento balanceado e exercício. Quanto mais duro o exercício, mais é a graduação do sujeito. Para ele entender que ele foi alistado para uma guerra. E a igreja de Jesus, irmãos, sim, é um exército em guerra. Eu tinha uma dúvida quando lia que no hebraico o termo exército é feminino. Mas por quê? Fiquei anos pensando. Mas por que é termo feminino se exército exige soldados fortes, braço forte? E exército é uma palavra feminina. Mas um dia eu fui numa inauguração representar o presidente, e lá no Rio Grande do Sul eles inventaram uns exércitos de mulheres marchando, capacete, cap, marchando, às vezes passa errado, mas marchando. É uma benção, as mulheres. E eu, naquela inauguração, entramos ao templo, o presidente da igreja, o prefeito e mais algumas autoridades entramos. Quando nós entramos, estava na plataforma um exército ali, de mulheres, todas de branco, perfiladas, e começaram a cantar. E a glória desceu já. Foi coisa maravilhosa. E Deus me fez entender, irmãos, que realmente o exército de Deus não precisa de braço forte. Não é com o poder do braço humano que a gente vence essa guerra. Mas a igreja é um exército, sim, que avança e está em guerra, e Paulo escreveu aqui, encerrando a sua carta, falando exatamente sobre o exército, dizendo que vocês precisam ser fortes no Senhor. Depois ele mostrou, identificou o inimigo, com quem nós temos que lutar. Ele mostrou quem era o inimigo, mostrou os equipamentos que o soldado precisa usar. Me chama a atenção que ele disse: você tem uma espada, não é uma arma poderosa, não é?
tem canhões, metralhadora, outras armas poderosas que o soldado deve usar, mas este exército usa a espada. E espada representa comando. Oficial que usa a espada, que comanda o exército. Sim, atrás de você tem um soldado com canhão, com metralhadora poderosa, para te defender, se você usar a espada. A espada do Espírito, que é a palavra, Paulo disse. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção é que, encerrando este assunto, falando sobre exército, equipamentos e tal, ele falou sobre oração. Ele pediu oração. Ele frisou sobre a oração. E eu entendo sim, gostei, achei interessante. Não tem exército que ganhe guerra senão com bom apoio logístico. Não tem exército que consegue ganhar. Pode ganhar uma batalha aqui ou outra ali, mas guerra não ganha. Se não tiver um apoio logístico. Porque sem o apoio logístico não chega na frente do combate a munição, o armamento, a alimentação, o combustível, o próprio soldado. Mas quando tem um bom apoio logístico, o exército avança e ganha a guerra. Tem chegado o pastor Joel, né? Se me permite, pastor Joel. Eu peço permissão para permanecer no recinto. Permissão concedida. Obrigado, pastor Joel. Deus abençoe ricamente. Estou feliz pela sua presença conosco, mas já agradeci o senhor me dar a oportunidade do seu púlpito para estar aqui, pastor. Amém. Meus amados, realmente o exército só ganha guerra se tiver um bom apoio logístico. O exemplo está aí na Rússia hoje. A Rússia é o segundo exército maior do mundo. Está levando um fiasco com um país pequeno que tomaram as bombas atômicas deles e aí atacaram para dominar o país. E eu disse há muito tempo atrás, logo que começou a guerra, quando os Estados Unidos deram apoio para eles, com artilharia, eu disse assim, vão perder a guerra. Porque estão destruindo o comboio logístico. Estão destruindo as munições, os armamentos que estão vindo para frente do combate. E o soldado fica na frente desprotegido. E não tem exército que ganha guerra se não tem um apoio logístico livre. Estão perdendo a guerra. Na verdade, irmãos, há uma guerra espiritual. Paulo explicou bem. Nós não temos que brigar contra Maria, o Pedro, o João, mas contra as hostes espirituais da maldade que apostam na tua derrota, que luta para o teu fracasso, para que você não vença. Mas eu costumo dizer que para o céu o Senhor só vai levar vencedor, campeão. Só campeão. Por isso que vem as lutas, às vezes, para a gente. Paulo, na verdade, escrevia essa carta estando preso. Já pensou, irmão? Eu nunca escrevi nada quando preso, irmão. Mas Paulo não podia ir, escrevia. Para que o evangelho pudesse andar. O exército só ganha guerra atacando, avançando. Mas para avançar precisa apoio logístico. Senão não consegue avançar. E o apoio logístico é oração, pedido de socorro, pedido de ajuda. Nos mande socorro, precisamos de ajuda. E este caminho precisa estar livre. Eu me lembro de Daniel, quando orava, 21 dias orando, lutando com Deus. De repente chegou o anjo e disse, ô Daniel, desde a primeira hora que você começou a se humilhar e orar e buscar o Senhor, saiu a ordem. E eu vim, mas houve uma tranqueira no caminho. Está trancado o caminho para o apoio logístico chegar. Ainda bem que o Miguel veio me ajudar. O Miguel veio me ajudar, o poderoso Miguel destrancou e me ajudou. Estou aqui, aleluia, desde o primeiro dia. Precisa destrancar o apoio logístico. Precisamos continuar acreditando, esperando que o recurso vem, que o socorro vem. Mas vem, irmãos, se nós entender que o apoio logístico sempre faz o exército vencer a guerra. Sem ele, não tem exército que vença a guerra, não tem. Porque todo o exército, para vencer a guerra, precisa avançar.
Eu vou ficar esperando. Deus, se quiser me dar a vitória, me dá. Vai ficar o tempo todo. Você precisa avançar. Como eu disse, Paulo estava preso, mas entendia que ele precisava avançar. Escreveu uma carta ensinando maravilhas para o povo de Éfeso e para nós também. Quando nós assumimos a igreja de Santa Maria, lá queimou uma boate, acredito que os meus viram falar, com 242 jovens. Queimou. E então as exigências das autoridades é que ninguém podia se reunir, muita gente e tal, segundo o PPCI, né? Então a única boate em condições de funcionamento, lá tem muitos jovens que, em vez de estudar, ficam a noite toda fazendo festa, né? Por causa das universidades. Então a única boate que tinha condições era justamente ao lado do templo. E lá no Brasil, você sabe, tudo é apertado, né? O templo é central. Não tinha lugar para mais nada. E antes eles me ofereceram um terreninho ao lado, 8 metros por 30, por 3,5 milhões. Eu dei vontade de comprar. Ofereci 2 milhões sem ter, pela fé. E ele me deu uma contraproposta, 2.800, eu deixei. Mas nunca pensei na minha vida que alguém que tivesse uma rua cheia de jovens, que nem dava para andar de carro, de tanto jovem a noite toda, na fila para entrar naquela boate, pudesse um dia vender o prédio. Nunca pensei, nunca. Eu não tive fé para isso e nem orei. Mas a igreja orava. Porque não podiam ter mais culto, não dava para entrar no templo. Só tinha culto domingo à noite, porque aí não tinha festa. E terça-feira também, ou segunda. Porque não dava para entrar no templo, é uma luta, é uma boate de LGBT, inclusive. Violência tremenda. Quando assumimos, eu disse assim, a igreja é um exército. E o exército só ganha guerra atacando. Não é recuando. Na guerra, tem um movimento chamado movimento retrógrado, que o soldado retrai, deixa empecilho para o avanço do inimigo e se prepara para um novo ataque, mas só ganha guerra atacando. E eu disse, o exército precisa atacar. Não vou brigar com eles, mas vou fazer culto. Despedia os crentes no meio daquela multidão de jovens, meio nus por lá. Despedia os crentes. Os crentes tinham uns corajosos que vinham. Sempre tem os corajosos que ajudam. E vinham no culto, eu despedia no meio daquela multidão. Uma vez saí na porta, pensei que eram os crentes, dei a paz do Senhor. E não era, irmão. Estava cheio de jovens ali. Mas nunca pensei, irmãos, que um dia Deus pudesse me dar aquilo ali. De repente, irmão. Isso um ano depois que me ofereceram o terreno do outro lado. Eu soube que o prédio estava para vender. Ainda com a rua cheia de jovens, noite toda, toda semana. Eu soube e corri e comprei por 900 mil. 4 andares. E 100 metros quadrados a mais. 100 metros quadrados a mais do que o outro. Deus é Deus milagre, irmão. E eu não posso me gabar, andar me fanando dizendo que venci. Não, irmão. Foi as orações dos irmãos, porque eu nunca orei. Nunca pensei que alguém pudesse vender. Mas não só isso, irmãos. Eu estava com um propósito de comprar uma área de terra para fazer um centro de eventos, porque precisava a igreja se reunir num templo maior. Fiz um fundo para um dia ter um dinheiro para comprar. Quando surgiu a oportunidade, gastei aquele dinheiro. Claro, eu tinha que comprar, não tinha para comprar, não tinha dinheiro para comprar. Deus abriu uma porta para mim comprar, mas eu não tinha. A igreja não tinha condições. Gastei. Daria um tempo, uns 2 meses mais ou menos. Eu disse, eu errei. Errei, porque aquele dinheiro era para o centro de eventos, não era para a boate que eu comprei, era para o prédio. Numa reunião do ministério, eu disse, me perdoe, irmãos, eu errei. Quero começar tudo de novo. Quero recolher novamente o dinheiro para comprar o centro de eventos. Eu gastei troco que eu tinha. Até um pastor me disse, não devia ter dito isso, pastor. O pessoal pensa que eu errei e acabou. É aqui que eu acerto a vida.
E sabe que acho que Deus gostou, irmãos? Porque Deus é uma pessoa, o nosso comandante deste exército, ele está no meio do povo. E ele gostou, eu acho. Tocou no coração de um alemão, que nem da igreja é, pastor Joel. Apenas a esposa que é. Ele tinha gastado uns 30 mil na terraplanagem para fazer um agropecuária. Amanheceu dizendo, vou dar para a igreja. E deu o terreno para fazer o centro de eventos. O nosso Deus peleja. Ele é o comandante. Não precisamos andar de briga. Só a espada e o pedido de socorro. Pedido de ajuda. E a ajuda vem. Precisamos destrancar o caminho. Esperando no Senhor. Ele manda exército poderoso com armas poderosas. É verdade. O Senhor Jesus era, irmãos, um homem de oração. Ele conhecia bem isso. Ele sabia que não tem exército que ganhe guerra, senão com bom apoio logístico. Ele era um homem de oração. Se os crentes aprenderem o roteiro da oração do Pai Nosso, não tem crente que se desvie. Não tem. Todos se firmam cada dia. Porque é bem claro o roteiro que ele ensinou para os crentes orar e pedir ajuda. E não só isso, mas quando ele encerrou o seu ministério de pregação, ele está escrito sobre a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Encerrava praticamente. Depois você não encontra nenhum discurso, apenas palavras pontuais dele. Mas realmente a palavra mais importante é a sua palavra de oração, de prestação de conta ao Pai. E nós encontramos muitas coisas interessantes que para nós hoje, entendo ser importante nós aprender. Primeiro ele orava por si, coisa que eu aprendi há pouco tempo. Eu fiquei pastor logo nos primeiros meses de fé, tive que atender congregação e passei cuidando dos crentes a vida toda e nunca me lembrava de mim. Depois tive que orar desesperado por mim. Aprendi a lição quando Jesus orava por si, para se cumprir as promessas. Ele orava, agradecendo porque ele trouxe a vida. Enfim. Mas depois orou para os seus companheiros, e quando ele orou para os seus companheiros, 14 versículos, ele falou 14 vezes a palavra mundo, porque ele sabia que o mundo haveria de avançar sobre aquela pequena igreja que nascia na terra, aquela pequena planta que aflorava. Ele sabia que o mundo, esse sistema é poderoso, é tremendo. Ele orou 14 vezes a palavra mundo, e os irmãos conhecem a história da igreja. E sabe o que deu depois? Realmente, o mundo atropelou a igreja e por 1000 anos sufocou a igreja. Porque eu costumo dizer, irmãos, e alguém pode dizer, mas então por que Deus não... Eu costumo dizer que a obra de Deus é uma empresa com 2 sócios, Deus e o homem. O problema da falência da obra não é por causa de Deus, é por causa do homem. Porque quando alguém vai à falência e diz assim, o meu sócio me roubou. O meu sócio não cumpriu as leis da empresa. Sempre é assim, irmãos. Na obra é assim. Se alguém se desvia, vai à falência, não avança a obra, por causa do homem. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. E, sobretudo, destrancar o caminho. Jesus disse, meus olhos, meus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas há uma divisão, uma separação entre vós e o vosso Deus. Tem que tirar essa tranqueira. E por isso que eu disse, a oração do Pai Nosso ensina isso, quando ele diz, Pai, perdoa os nossos pecados. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória. É assim, se soubermos fazer isso, acabou. Os crentes são sempre vencedores, porque o problema é o pecado. Que rodeia, que tenta, que tranca, que impede o avanço do recurso para mim avançar na minha guerra. Aleluia. Jesus, quando orava por nós, aí sim, irmãos, eu tenho preocupação. Porque ele sabia o que estava acontecendo. Quando ele orava por nós, pelos futuros discípulos. Ele orou pela unidade. Pastores queridos, que luta hoje. Os crentes estão tudo desunidos. Dentro dos templos, às vezes, cada um pensando uma coisa diferente. Jesus orava pela unidade do seu povo.
Pediu pela unidade do seu povo. Porque exército nenhum ganha guerra desunido. Não ganha. Às vezes dentro da trincheira tem inimigo. E não ganhamos guerra. Mas Jesus orou pela unidade. E é a nossa preocupação hoje. E é tremendo. Me lembro de Moisés, quando tirou o povo do Egito. Teve umas lutas em Mara e tal. Depois chegou em Refidim. Refidim quer dizer sossego, refrigério, descanso. Graças a Deus, cheguei em Refidim. Vamos descansar um pouco. Sabe o que aconteceu? As maiores lutas que enfrentou foi ali. O povo que lhe matar. O povo que lhe assassinar, lhe condenar à morte. O povo, os seus companheiros. O exército que estava ali junto com ele. A maior luta do homem de Deus é a luta interna do povo. Ele clamou por socorro, pediu ajuda. E Deus falou para ele 4 coisas, me chama muita atenção. Disse assim, passa na frente do povo. Moisés era homem simples, povão. Deus sempre usa homem simples, irmão. Não é o seu fulano que vem lá, não sei de onde. Não, não, é entre o povo mesmo. Aleluia. Passa na frente do povo. Eles precisam saber que tem alguém na minha presença. Que alguém, líder deles. Arrima, lama. Passa na frente do povo. Segundo, toma alguns dos anciãos de Israel. O homem simples, o homem de Deus, pensa que todos podem ser usados. Não, às vezes é alguns. Toma alguns. Depois diz assim, toma a tua vara. Na tua mão. Não fica pegando a vara dos outros aí. Porque o homem simples também pensa que os outros sempre têm o melhor. Não. Toma a tua vara. E vai. Essas 4 mensagens, ele venceu aquela luta interna. Mas apareceu logo uma luta externa que é menor, irmãos. Não prejudica a igreja, a luta externa. A perseguição. Ele até orou um menino ali, que escravo, ex-escravo, um menino que não tinha experiência nenhuma de guerra. Vem cá, José, vem cá. Faz o seguinte, convoca homens, escolhe homens, faça um exército e amanhã eu estarei no monte orando e ataca o midianita. Ora, um menino que nem escravo, nem soldado era, irmão. Quer dizer, a luta externa é menor, mas a luta interna é perigosa. Porque não avança, o exército não pode avançar. O inimigo divide. E eu me preocupo, capítulo 12 do Apocalipse diz que o diabo desceu. E ai dos que habitam sobre a terra, desceu para fazer confusão, para mentir, para dividir, para que o exército não avance. Mas eu fiquei feliz aqui, porque vi a igreja orando. Vi a igreja orando. Hoje parece que perderam esse costume. Aliás, Jesus disse na oração sacerdotal, porque João, aliás, os discípulos de Jesus disseram, olha Jesus, é uma luta, nós não sabemos orar. O João anda ensinando eles a orar. Os discípulos dele, mano, tu não ensina a gente a orar, senhor. Me ensina a orar. E parece que ele está falando para os assembleanos de certos lugares. Quando você orar, e às vezes a gente esquece de orar. Quando você orar, entra no teu quarto, me leva para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E Deus vai vai te responder publicamente. Quer dizer, quero ser íntimo de você. Quero ir para teu quarto. Aleluia. Então, Jesus ensinou a vencer orando. Quando ele orava por nós, então, meus amados irmãos, eu tenho uma grande preocupação, porque ele orou pela unidade. Ele sabia que hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Hoje, por qualquer coisa, eu vou para outra igreja. Uma vez eu fui ser vice-presidente de uma igreja, onde o pastor era meio radical, homem de Deus, um santo homem de Deus, mas homem duro. E o povo não quer mais esse negócio de dureza, irmão. Quer que a gente alise as pessoas, querido, e não sei o quê. Dê um abraço e tal. E o pastor duro. E aí se levantaram alguém. Eu fui na casa de um velho obreiro, falar com ele, visitar, e ele estava bravo. E quase me correu da casa. E disse assim, eu vou para outra igreja, tem igreja boa aí. Esse velho aí, brabo. E eu perguntei para ele, irmão, depois que ele se acalmou um pouco, me encontrei com Deus,
pude falar, porque às vezes, quando o homem fala, irmãos, as pessoas resistem, mas quando Deus fala, até os montes se derretem. Quando me encontrei com Deus, falei, quem é o presidente da tal igreja assim no Brasil, irmão? Fulano. E daquela outra, fulano. Brabo. E daquela outra assim, fulano. Assim. E da Assembleia de Deus? Como o senhor diz assim, irmão? O nosso presidente da Assembleia de Deus? Eu não sei, irmão, não sei. Mas, irmão, o cara deve ser grande. A maior igreja do Brasil. E já faz 15 anos que ele é o presidente. Não sei, pastor. Não sei. Ah, sim, por isso que eu gosto da nossa igreja. Todos os crentes conhecem o dono dela. Não tem dono. Os crentes ainda acham ela, o dono dela, o comandante, no meio do rebanho, no meio do exército. Não tem dono. Escrevi um livro com um capítulo, Donos de Igreja. Sim, o exército precisa de unidade, porque não tem exército que ganhe guerra se não estiver unido no mesmo objetivo. A igreja precisa ouvir isso. Precisa ouvir. O nosso maior mestre é Jesus. E nós precisamos ouvir a sua palavra. Eu me lembro quando... Já estou encerrando, pastor Joel. Aliás, já devia ter encerrado, mas só um minutinho. Eu me lembro quando Jesus disse assim, a ninguém chameis de pai. A igreja primitiva não ouviu isso. Não atendeu. Criaram os pais da igreja. Nada contra, irmão. Tenho um grande respeito pelo trabalho deles. Mas virou a instituição do Papa. Porque não ouviram que Jesus disse a ninguém chameis de pai. Começaram a chamar os pais da igreja. Precisamos ouvir mais o que Jesus nos ensinou. E ter preocupação, meus queridos irmãos, pelo que Jesus orou pedindo pela unidade. E também dois pontos mais rapidinho. Nessa oração, quando ele orava por nós. Ele disse, Pai, eu quero. Aliás, ele falou 4 vezes a palavra quero. O verbo forte. Quero. Não é desejo, penso, acho, não. Quero. Eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo. Ele quer que você esteja com ele. Que você sinta a sua presença, a sua glória. Amém. Mesmo que você esteja só, mas ele quer estar com você. Porque o seu nome é Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Aqui, Deus aqui. E nós achamos ele um privilégio, irmãos. Já pensou outros grupos religiosos, irmãos, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, na glória de Deus no meio do povo? E eles são crentes igual, mas nós sentimos este comandante fazendo com que o exército dele avance mais. Amém. E disse também, outro ponto interessante, quando ele orava por nós. Pai, aquela glória que tu me deste, eu deixei para eles. Coisa boa, irmãos. Coisa tremenda. Os crentes sentiam a sua glória. Se ele passear no meio da igreja, sentir a sua presença, a sua boa mão estendida, ele abrindo portas, dando vitória para o seu povo, por causa da glória. Claro que há uma preocupação, sim, porque outras glórias têm aparecido às vezes. A glória do homem, a glória da própria igreja, a glória do coral, dos grandes templos, enfim. Mas esta glória ele deixou para nós. E devemos ter essa preocupação e oração. Senhor, não retira a tua glória do nosso meio. Alguém me perguntou, pastor, o que será daqui 20 anos da igreja de Jesus desse jeito? Digo, não se preocupe, irmão. Porque a igreja de Filadélfia, Jesus diz, eis que eu venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe muita gente querendo tomar a tua vitória. Aguarda. Tu tem coisas que muitos não têm. Tu não tem dinheiro, pode não ter, mas tu tem a glória. Tu tem essa experiência pessoal com Deus. Tu aprendeu a ouvir a voz de Deus. Coisa boa. Você aprender e dizer, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quando eu fazia meus cultos domésticos, hoje não tem mais filho pequeno, mas quando era todo pequeno, fazia culto doméstico. E eu costumava dizer, Deus falou comigo.
contavam o que Deus falou para eles. E o meu menino pequeno, Moisés, me contou há pouco tempo atrás, hoje já está com 40 e tantos anos, me contou, que dizia assim, mas como é que Deus fala com meu pai? Será que ele chega de noite? E pá, como é que ele faz para falar com o pai? Ele não sabia, o menino. Um dia ele tomou coragem e disse, Senhor, se tu fala com o pai, então fala comigo. Eu não sei como é que tu fala com o pai. Foi corajoso, falou. E ele mesmo conta que Deus falou comigo. Aleluia. Deus quer falar com a gente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, irmão, no exército, eu tenho acompanhado essa guerra da Rússia por vídeo, coisa, né? Não sei se é real até, porque eu não conheço um general todo diferente fardado. E os ucranianos estão matando o general, pelo menos que aparece nos vídeos, acho que é até mentiroso, porque o cara chega de farda diferente, irmão. Estrela. Não, irmão. O comandante está no meio do povo, eles ouvem a voz, a senha, a voz de comando. Porque o primeiro que eles matam é o general, é o comandante. Mas o nosso comandante não mata porque já morreu. Pagou a conta. E a certeza da vitória para a sua igreja, para o seu exército poderoso em guerra. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe. Arriba!